Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa. Essa é a disciplina de Hidráulica de Condutos Forçados da Universidade Federal do ABC, curso de Engenharia Ambiental e Urbana. E o tema dessa aula é o escoamento em meio poroso saturado, que é definido pela Lei de Darcy. Darcy é o mesmo hidráulico, né, o mesmo físico, cientista que propôs a equação universal da perda de carga, e ele também fez ensaios sobre o escoamento em meio poroso saturado. E aí vocês podem se questionar, poxa, professora, o que isso tem a ver com a hidráulica, né, com essa disciplina aqui de hidráulica de condutos forçados, sendo que é um equacionamento aí que se aplica ao solo. Bem, esse equacionamento se aplica aos solos também e a qualquer tipo de meio poroso em que ocorra o escoamento saturado, e isso se aplica, por exemplo, aos filtros que são utilizados nas estações de tratamento, tanto estações de tratamento de água, também estações de tratamento de efluentes fazem uso de filtros, né? E que se aplica, então, a lei de Darcy. Então, tá aí a importância da gente estudar também esse tipo de escoamento aqui na disciplina de hidráulica. Então, certas aplicações, que são os filtros drenantes, né, para tratamento de água e de efluentes, vão usar esse tipo de equacionamento, sendo que a dinâmica da água no solo ela é bastante mais complexa, principalmente porque ela envolve o escoamento em meio não saturado, e aí o equacionamento bem mais complexo, mas essa simplificação da lei de Darcy para o escoamento saturado, quer dizer, quando todos os poros desse meio poroso estão preenchidos de água, ela nos atende para fazer todo o equacionamento desse tipo de filtro. Ou seja, a gente vai utilizar esse equacionamento para dimensionar aí a maior parte das aplicações que a gente faz nas disciplinas aí relacionadas à área do saneamento. Então, a gente tem, por exemplo, estação de tratamento de água, tem a etapa de filtragem, né, que é a última ali antes da desinfecção, a última etapa assim antes da água para a distribuição. Ela vai passar por um filtro ali com diversas camadas, né? E o escoamento em meio poroso saturado, ele está diretamente relacionado com uma propriedade desse meio poroso, pode ser um solo, qualquer meio poroso, que é a permeabilidade. Então, o que vem a ser a permeabilidade? Ela é uma propriedade desse solo, desse meio poroso, que indica a facilidade com que a água vai escoar através desse meio. Então, quanto mais facilmente a água puder escoar através do meio poroso, mais permeável esse meio poroso é. Então, a permeabilidade ela é expressa com unidade de velocidade, mas ela não indica a velocidade, ela indica justamente a facilidade que a água tem, então, de escoar entre os poros aí desse solo. E ela é função principalmente do índice de vazios desse solo, da umidade e da temperatura. De que forma? Quanto maior for, né, quanto mais poroso for o solo, mais permeável ele é também. Então, quer dizer, um pedregulho é mais permeável do que uma argila, né? Até intuitivamente a gente consegue inferir isso, né, gente? E a permeabilidade é máxima na situação de saturação, ou seja, quando o solo está saturado, a permeabilidade é máxima. Por quê? Porque numa situação de solo não saturado, tem a presença ali de bolhas de ar. Então, você vai ter ali três fases, né? A sólida, que é o solo, o líquido, que é a água, e o gasoso, que é o ar. Então, nessa interação entre as três fases, as bolhas de ar elas atrapalham um pouco o escoamento da água. Por isso que quando não tem a fase gasosa, não tem o ar, somente solo e água, a permeabilidade fica maior. E com relação à temperatura, ela vai influenciar a permeabilidade porque ela influencia a viscosidade. Então, um fluido mais viscoso, permeando o mesmo solo que um fluido menos viscoso, o fluido mais viscoso vai demorar mais. Pense o óleo passando numa camada de solo e a água atravessando a mesma camada de solo. A água vai ser mais rápida. Então, a permeabilidade, ela não é função só do meio poroso, mas ela é função também do líquido que está escoando. E em sendo esse líquido sempre a água, vamos sempre considerar a água numa temperatura maior, ela tem uma viscosidade menor. Então, ela vai escoar com mais dificuldade. A água com mais facilidade, desculpa. A água numa temperatura maior, ela tem uma viscosidade menor e vai escoar mais fácil. E a água numa viscosidade menor, ou seja, uma temperatura menor,
ela vai escoar com mais dificuldade. Então, essa é a relação, né? E para a gente ter uma ideia, assim, de como que funciona a permeabilidade em relação a granulometria desse solo, ou a porosidade desse solo, vamos pensar assim em ordem de grandeza, tá? Aqui, essa figura ela não indica valores absolutos, mas uma ordem de grandeza. Então, se a gente pensar numa camada de 1 metro de brita ou de cascalho, a ordem de grandeza para uma coluna de água atravessar toda essa coluna de cascalho é da ordem de minutos. Em minutos, essa água vai escoar através dessa camada de pedras. Já se for uma camada de areia, a ordem de grandeza aí é algumas dezenas de minutos, vamos pensar assim, 20 minutos, vai mudar de 2 para 20, 10 vezes mais. Se essa camada for de silt, vai demorar algumas horas para esse escoamento acontecer. E se for de argila, vai demorar alguns dias. Então, essa é a ordem de grandeza dos valores de permeabilidade em função do tipo. Então, o escoamento em meio poroso saturado, ele foi estudado por Henry Darcy, que é o mesmo Darcy da equação universal de perda de carga, né, do fator F, né, lembra do fator F? É o mesmo cientista, mesmo físico, e ele desenvolveu esses estudos ali em meados do século XIX. A equação foi proposta em 1856, e ele fez isso através de um experimento. Ele fez um experimento que estudava o fluxo de água através de uma camada porosa e ele propôs um equacionamento que ele vai quantificar a vazão que atravessa esse meio poroso em função de 4 variáveis. A primeira é a pressão. Então, se eu tenho um meio poroso atravessando, sendo percolado, né, sendo atravessado por uma camada de água, se a altura dessa camada de água for maior, eu tenho mais pressão, então vai escoar mais água. Essa vazão aqui através do meio poroso, ela vai ser maior. Outra variável que influencia é a área da seção de escoamento. Claro, quanto maior a área que eu tiver para a água escoar, mais água vai escoar, maior a vazão, né? O comprimento da camada de solo também interfere. Quanto maior o comprimento, mais tempo vai demorar, então, para a água escoar ao longo de todo esse comprimento, então menor é a vazão. E quanto maior a permeabilidade, maior vai ser a vazão também. Então, a gente tem 2 tipos de escoamento, né, o horizontal e o vertical. E aí ele propôs, independente de qual seja a direção do escoamento, a vazão ela fica equacionada em função dessas variáveis. Ela é diretamente proporcional à permeabilidade, ela é diretamente proporcional à carga hidráulica, diretamente proporcional à área da seção e inversamente proporcional ao comprimento da camada. E aí, essa relação entre carga e comprimento, isso é o gradiente hidráulico, né, caracterizado pelo gradiente hidráulico, de modo que a expressão da lei de Darcy, ela fica que vazão é igual a permeabilidade vezes o gradiente hidráulico dado por I, vezes a área. E essa expressão ficou então conhecida como lei de Darcy. Ela quantifica o fluxo de água através de uma camada saturada de solo ou de qualquer material poroso, desde que se conheça as características geométricas dessa camada, que é altura, comprimento e área, e desde que se conheça a permeabilidade. E aí tudo fica, então, em termos de se conhecer qual é a permeabilidade dessa camada. Como determinar essa permeabilidade? A gente já tem uma ideia da ordem de grandeza, mas como que é feita essa determinação? Trazendo um pouco mais para uma escala um pouco mais precisa, a ordem de grandeza seria assim. A permeabilidade de um pedregulho vai variar aí de 10 a algumas centenas de centímetros por segundo. A unidade aqui está centímetros por segundo. A permeabilidade média da areia é em torno de 10 a menos 2 centímetros por segundo. Quando são areias mais finas ou siltes, ou uma mistura de areia com silt, até um pouco de argila, aí a permeabilidade vai ficar num espectro aí que vai variar de 10 a menos 3 até 10 a menos 7 centímetros por segundo. E o tipo de solo menos permeável que tem é a argila, e a permeabilidade da argila é da ordem de grandeza de 10 a menos 8 centímetros por segundo. E aí existem formas de determinar experimentalmente essa permeabilidade.
E antes da gente entrar um pouco mais no detalhe de como que são utilizados permeâmetros para determinar os valores de permeabilidade, vamos desenvolver um pouco mais o equacionamento de Darcy para a situação prática dos filtros que a gente aplica, né? Então, a gente aplica filtros verticais, filtros horizontais, vamos ver como é que isso fica, né? Num filtro de várias camadas, como aquele que foi mostrado no início da aula, né? Um filtro que tem uma camada de areia, uma de carvão, uma de brita, como é que fica? Como é que a gente equaciona isso? Então, vamos pensar numa situação aqui de um filtro que tem um fluxo descendente aqui, né, pelo lado esquerdo, a água passa por diversas camadas, com diferentes permeabilidades e comprimentos, e sai num outro reservatório ali do outro lado. Essa água está sujeita a uma determinada carga hidráulica e a uma determinada vazão. Essa vazão, ela vai ser a mesma, porque a vazão que entra tem que ser igual à que sai. Então, essas camadas, elas vão interagir de modo a se equilibrar ali, as de maior permeabilidade com as de menor permeabilidade, de modo a produzir, ao final, uma única vazão. Portanto, a vazão, ela é igual em todas as camadas. Essa é a característica de um filtro vertical. Já o comprimento, obviamente, ele pode variar, posso trabalhar com camadas de mesmo comprimento ou de comprimento variável. E o comprimento final do filtro, ele vai ser igual à soma de todos esses comprimentos. Como a vazão é igual a K vezes H sobre L, que é o gradiente, vezes a área, então eu consigo aqui isolar a carga H, né? E ela vai ser igual à vazão vezes o comprimento dividido pelo coeficiente K de permeabilidade vezes a área. Como os comprimentos, né, eles vão se somar, em que situação que eu vou ter ao final? Eu tenho que a vazão vezes o L dividido pela permeabilidade vezes a área, somada, tem que ser igual, como eu disse, a vazão ela vai se equilibrar, né? Os coeficientes K vão se equilibrar de modo a produzir uma única vazão. Esse coeficiente K equilibrado pode ser chamado de um K equivalente, o K equivalente do sistema, né? Então, essa equação fica a vazão, que é igual, o L, que é o L total, que é a soma de todos os L's, a área, que aqui no caso também é igual para todas as camadas, dividido por um K equivalente. Então, na hora que eu faço aqui essa simplificação, porque a área vai ser igual para todo mundo, a vazão vai ser igual para todas as camadas. Então, tanto área quanto vazão vão sair aqui do equacionamento, eles vão se cancelar. Eu fico somente com L sobre o K equivalente, ele vai ser igual ao L de cada camada, dividido pelo K de cada camada, tudo isso somado. Então, eu consigo determinar o meu K equivalente conhecendo-se o comprimento total das camadas somadas, o comprimento de cada camada e a permeabilidade de cada camada. Aí eu tenho um K equivalente e aplico a equação de Darcy. Aqui estão alguns exemplos aqui, de filtros com diversas camadas. O filtro pode ser de fluxo descendente ou pode ser de fluxo ascendente. Ah, mas como assim, professora? A água vai subir? Vai, desde que eu tenha um reservatório de água com uma carga hidráulica superior aqui à altura do filtro, então ela vai empurrar a água para baixo, que vai passar pelo filtro e vai sair nessa direção ascendente, né? Tem também os filtros industriais, né, feitos de diversas camadas, e aí a gente tem N possibilidades aí de filtros para serem aplicados em tratamento de água. E com relação aos filtros horizontais, quando eu tenho um fluxo que se dá de maneira horizontal, no sentido do comprimento dessa camada, e diversas camadas sobrepostas, como que vai ficar a minha situação? Agora, cada camada, ela vai ter a sua vazão, porque o fluxo está se dando conforme a altura H de carga em cada camada, e através dessa camada vai passar uma vazão que independe da vazão que está passando na camada de baixo, porque todas estão saindo de maneira independente aqui e lateralmente. Ou seja, a vazão é igual ao coeficiente K de permeabilidade vezes o gradiente hidráulico, que é o H sobre L, vezes a área da seção. Cada camadinha dessas tem a sua permeabilidade, cada camadinha dessas tem o seu gradiente, porque embora o L seja igual para todo mundo, o H varia.
A primeira camada de cima ela está sujeita a uma carga hidráulica menor do que a última camada lá de baixo. Então, por isso o gradiente varia. E a área, ela pode variar, né? Ela pode variar ou não. Aqui, nesse caso, a gente considerou, né, mesma área. Então, a vazão total, ela vai ser a vazão em todas as camadas. E aqui também eu consigo considerar um K equivalente que represente a vazão final que sai lá do outro lado. Independente de qual das camadas esteja conduzindo mais vazão ou menos vazão, eu consigo saber a vazão final e estipular ali, estimar um K equivalente. Então, a vazão final ela é igual a esse coeficiente de permeabilidade equivalente vezes o gradiente hidráulico total vezes a área total da seção. Então, como o meu gradiente hidráulico, esse H sobre L aqui, a gente está considerando, né, que vai ser igual para todas as camadas, então eu tenho que o meu K equivalente, ele vai ser igual ao somatório de cada permeabilidade vezes a sua carga hidráulica, dividido pelo somatório de todas as cargas hidráulicas. E aí, a partir desse K equivalente, eu entro na equação de Darcy e calculo a vazão final. Então, a questão toda gira em torno da gente determinar o valor desse fator K, desse coeficiente K de permeabilidade, de cada camada, de cada material. E aí, como que se determina? Aqui eu trago alguns outros exemplos, tá bom, gente, de filtro horizontal para vocês. Como que eu determino esse coeficiente K? Bom, é utilizado um equipamento, pode ser utilizado um equipamento chamado permeâmetro de carga constante. Tem formas de determinar K a partir de tabela, tá, gente? Estimar K quando eu não tenho valor. Eu posso, por exemplo, fazer uma correlação de K com a granulometria. Não vou ter um valor exatamente preciso, mas como a granulometria de um solo geralmente é uma característica que é mais facilmente medida, então eu consigo ter tabelas aí que vão me dar uma aproximação razoável da permeabilidade em função da granulometria. Porém, para eu determinar mesmo o fator K, eu levo isso para o laboratório e coloco num equipamento chamado permeâmetro. O permeâmetro, ele é um equipamento onde eu vou controlar toda a geometria do sistema. Então, eu conheço o comprimento da camada, eu conheço a área da seção e eu conheço a carga hidráulica. Tem dois tipos de permeâmetro, o permeâmetro de carga constante ou de carga variável. Neste caso, é o de carga constante, então a gente tem a carga hidráulica como sendo fixa. A vazão a gente mede e então faço a conta para determinar o K. Então, por exemplo, eu tenho esse tipo de permeâmetro aqui, um reservatório superior, que ele está empurrando aqui, né, para baixo, aqui a água, o escoamento, que então vai fazer um fluxo ascendente, atravessando essa camada de solo e vai sair num outro reservatório. Se esse reservatório for mantido em carga constante, eu vou ter então um momento de equilíbrio em que o reservatório de baixo atinge o seu nível máximo e começa a transbordar, sair ali por uma torneirinha. Aí eu meço a vazão nessa torneirinha. Então, eu tenho a carga é sempre a diferença de nível entre os dois reservatórios, né, gente? Isso a gente aqui já sabe, que ela é a diferença do nível do reservatório maior para o reservatório menor. Essa é a carga que eu tenho disponível aqui no meu sistema. A vazão eu consigo medir simplesmente colocando aqui um gotejador, uma torneirinha, um medidor de vazão, ou mesmo colocando esse reservatório transbordando para um recipiente graduado, então eu meço a vazão. E as demais variáveis são a geometria do sistema que a gente simplesmente mede. E aí, com isso, eu consigo determinar o fator K, a partir da lei de Darcy. Aqui tem alguns outros exemplos, né, de permeâmetro de carga constante. Podemos comprar equipamentos prontos também e dá até para fazer em casa com garrafa PET. Já pensou, vira a garrafa PET de cabeça para baixo, corta o fundo dela, tira a tampa, preenche ali com um solo. Para esse solo não ficar saindo pela tampa, pode-se usar um gel têxtil, tem que ser alguma coisa que tem permeabilidade maior que a do solo, senão ele vai interferir ali, né? Alguma coisa que é só para segurar o solo, essas mantas de jardinagem, sabe? E aí eu consigo produzir um permeâmetro com uma garrafa PET. Tô dando ideia, hein, gente? Dá para fazer isso aí, dá para fazer esse experimento em casa e aí medir a permeabilidade aí de diferentes materiais: areia, pedregulho, bolinha de gude. Ó, tô dando ideia, hein, gente? Dá para medir a permeabilidade aí de várias formas.
Dá para fabricar também, né, produzir um permeâmetro aí em laboratório. E a gente tem uma outra alternativa de permeâmetro, que é o permeâmetro de carga variável. Quando que eu utilizo um permeâmetro de carga variável? Especialmente para solos muito finos, para meios porosos meios de baixa porosidade. Por exemplo, as argilas e até alguns siltes. Nos solos finos, o que acontece? A vazão através da amostra ela é muito baixa. Então, convém, em vez de ficar ali mantendo a carga constante, deixa essa carga variar, né, e mede ao final. Porque aí o experimento vai demorar muitas horas, não vai dar para ficar lá mantendo a carga constante, né, e acompanhando esse experimento de perto, então você deixa essa carga variar e mede ao final. De que forma? A vazão ela é igual à permeabilidade vezes H sobre L vezes a área. Acontece que essa é a vazão que sai, que atravessou o meio poroso. Acontece que a vazão que atravessou o meio poroso, ela também é a mesma vazão que desceu o reservatório que está alimentando esse sistema, né? O tubo que está alimentando esse sistema. E eu também consigo medir essa vazão através da descida dessa água no tubo, que é a variação de altura no tempo vezes a área do tubo. Esse negativo está aqui só para que essa vazão saia com sinal positivo, porque essa variação de H é negativa, né? Então, eu igualo as duas coisas. A vazão que desceu por esse tubo é igual à vazão que saiu pelo permeâmetro. Ao igualar essas duas equações, eu consigo fazer uma integral entre as duas alturas, as duas cargas, e com isso definir a permeabilidade. Tudo vai ficar somente, eu consigo isolar a permeabilidade, tudo vai ficar em função de variáveis cuja medida eu faço no experimento. Então, tem esses dois tipos de permeâmetro, permeâmetro de carga constante e permeâmetro de carga variável. O permeâmetro de carga variável é mais utilizado para medir a permeabilidade em solos finos, que vai demorar muito para o experimento acontecer. Então, a gente deixa o permeâmetro funcionando e mede as variáveis no instante inicial do experimento e no instante final. Né? E todos esses tipos, né, esses diferentes tipos de permeâmetro, a gente consegue comprar pronto e a gente consegue produzir, assim como também os filtros. Tá? Então, o equacionamento de Darcy é um equacionamento relativamente simples e que ele resolve aí a maioria dos nossos problemas de equacionamento de filtro para as aplicações que a gente tem aqui no âmbito da engenharia ambiental e urbana, especialmente em sistemas de tratamento de água e de efluentes. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exercícios para aplicar, né, esse equacionamento que a gente viu aí até o momento. Então, na primeira questão, está proposto o seguinte: calcular o valor do coeficiente de permeabilidade da amostra de solo que está indicada na figura, sabendo-se que a área da amostra é de 100 centímetros quadrados, a área do tubo é de 1 centímetro quadrado e o tempo total de percolação foi de 6 horas e 30 minutos. Ou seja, em 6 horas e 30 minutos, a água baixou no tubo de 80 para 42 centímetros, medidos em relação à altura do outro reservatório. Demorou 6 horas e 30, né? E ele quer saber qual é o valor do coeficiente de permeabilidade dessa amostra. Essa amostra tem um comprimento total de 6,42 centímetros, as áreas são dadas e o tempo é dado. Então, estou representando aqui o esquema, colocando já as variáveis na unidade que a gente vai utilizar, viu, gente? Muito importante não errar a unidade. O tempo na equação ele vai sempre entrar em segundos, tá? Então, o tempo foi dado em horas, vamos converter para segundos, né? E aí a gente joga na equação. A equação do permeâmetro de carga variável, porque aqui no caso eu tenho uma carga variável. Então, essa equação, 2,3 vezes L vezes a área do tubo, dividido pela área da seção do solo, vezes o tempo, vezes log na base 10 de H1 sobre H2. H1 é sempre o nível inicial, H2 é o nível final. Então, desenvolvendo, eu chego ao valor de 1,77 vezes 10 a menos 6. Então, as aplicações elas são realmente bastante simplificadas. O importante é a gente pegar com cuidado todas as medidas e não esquecer de converter as unidades. Né? O exercício 2, ele propõe o seguinte, ele traz um permeâmetro de carga constante e nos propõe calcular o valor do coeficiente de permeabilidade, sendo que esse solo é uma areia, e a medição foi feita nesse sistema,
em que se mantém a carga constante, a diferença de nível do reservatório que alimenta e do reservatório que recebe, ela é a mesma, e a gente está medindo a vazão a partir do volume que cai aqui sobre o reservatório, um terceiro reservatório só para medir essa vazão. A área da amostra de 100 centímetros quadrados, o volume aqui do recipiente, o volume percolado, né, é de 364 centímetros cúbicos e essa percolação aconteceu no tempo de 135 segundos. Então, estou representando aqui o esquema, colocando todo... Então, mesmo quando o enunciado já dá, eu gosto de desenhar o meu croquis, ou, se possível, colocar as informações no croquis que está no enunciado. Mas como a gente geralmente pega o enunciado a partir de um meio digital, né? Às vezes até do celular, está estudando pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Então, desenhe o croquis e anote todas as variáveis de maneira a não se perder aí na resolução e não errar unidades na resolução. Então, no permeâmetro de cada carga constante, eu vou pegar então ali a equação, né, do permeâmetro de carga constante e vou simplesmente substituir valores. Quando a gente monta aqui o croquis, fica bem evidente, assim, minha carga é de 40 centímetros, se o meu diâmetro é de 6 centímetros, então eu calculo a área da camada de solo foi dada, o comprimento é de 18 centímetros, a vazão é volume sobre tempo, então são os 364 centímetros cúbicos dividido pelos 135 segundos que demorou para acontecer a percolação, então eu tenho a vazão, substituo todos esses valores e faço a aplicação de fórmula. No exercício 3, também é uma situação de permeâmetro de carga constante, segundo o croquis, foi medida uma vazão e ele quer saber a permeabilidade. Aqui, novamente, né, colocando os valores que foram dados do enunciado, a gente aplica na fórmula do permeâmetro de carga constante e obtém aí direto o valor da permeabilidade. É uma matéria que, em termos de equacionamento, ela é simples. Em termos de experimento, também, são experimentos que a gente pode fazer até em nível caseiro, né? Com simples garrafas, PETs, aí a gente consegue, e régua, né? E cronômetro, a gente consegue medir esse experimento. É um experimento muito fácil da gente fazer em laboratório, obviamente aqui no modo online da disciplina a gente não tem. Recomendo vocês buscarem aí material complementar na nossa literatura, em vídeos que estão amplamente disponíveis aí na web, e porque vocês vão voltar a se deparar com esse assunto quando forem para as disciplinas de tratamento, tá bom? Então fica aqui registradinho para vocês como é que a gente faz o cálculo e o dimensionamento desses filtros. Obrigada, gente, até a próxima.